Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que eu vi na internet, de um rapaz. Ele é muito famoso, né, nessa parte de educação de filhos, e aí eu vou colocar para vocês para a gente poder refletir sobre o que ele falou. Existem crianças apresentando características parecidas com autismo ou com TDAH, e na verdade é o cérebro neuroinflamado por causa do excesso de telas, por causa do excesso disso aqui. Isso aqui tem sido uma maldição na vida das nossas crianças. Olha só o que eu vou dizer. Toda criança viciada em telas ou viciada em açúcares é vítima de um crime. É o abandono moderno. São órfãs de pais vivos, relegadas a esse pai aqui. O pai delas é o celular. Nós não podemos permitir isso em nossa casa. Até os 4 anos do seu filho. Por favor, 0 telas. E mesmo depois, muita moderação. Criança tem que pular na grama, subir em árvore, brincar. Lembra do que você fazia na sua infância, uma infância saudável. A gente não tem o direito de errar na criação dos nossos filhos. Existem crianças apresentando características parecidas com autismo ou com TDAH, e na verdade é o cérebro neuroinflamado por causa do excesso de telas, por causa do excesso disso aqui. Isso aqui tem sido uma maldição na vida das nossas crianças. Olha só o que eu vou dizer. Toda criança viciada em telas ou viciada em açúcares é vítima de um crime. Acabou que eu passei um pouquinho a mais aqui. O que acontece? Como vocês sabem, eu e Humberto, nós não somos, né, que é complicado, né, às vezes eu falo, parece que ele tá presente aqui ainda, porque para mim ele é muito presente na minha vida, né. O Humberto é muito presente, porque eu vejo os vídeos dele, as fotos dele, eu falo dele para as meninas, então ele tá presente na minha vida, né, vai estar eternamente. Então nós não damos telas para as meninas, celular, essas coisas assim. O celular é perigoso, né, para as crianças. Se você pega uma criança e põe ela no YouTube, ela vai cair num monte de coisa, um monte de desenho inapropriado para a idade dela, ou às vezes até cair em conteúdos adultos, né, explícitos que tem, né, nesses canais, esse YouTube aí. Internet é terra de ninguém, né? Muitas crianças jogam esses jogos de internet e têm contato com adultos, e esses adultos, né, que fazem coisa errada com criança, eles aproveitam, né, dessa fragilidade da criança, dessa criança estar vulnerável, porque às vezes os pais, eles são tão ocupados, né, trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansado, não quer conversar, e a criança, ela sente falta, né, dessa conversa, desse diálogo. A criança gosta de conversar, ela gosta de falar, ela gosta que você senta e brinca com ela, né, e tá se perdendo, igual a criança gosta de estar no meio da natureza, gosta de ir no parquinho brincar, pular, se divertir, né, e isso tá se perdendo um pouco, né, nessa geração, né. Fora os desenhos também, os desenhos estão muito, eles estão estimulando muito. Outro dia eu estava vendo um documentário que fala da relação, porque antigamente, por exemplo, vamos colocar aquele desenho do Pequeno Urso. O Pequeno Urso é meio que da minha geração, né? Ele é um desenho que tem pouca cor, ele não é um desenho que estimula muito. E fora que ele é um desenho que fala de família, dos pais, né, da relação familiar, do que é certo, que é errado, o pai o tempo todo ali instruindo a criança, né, o ursinho. E hoje não, hoje tem a Patrulha Canina, não sou muito boa de desenho, mas tem uns desenhos, um polvo roxo, eu não sei o nome daquele trem. E esses desenhos novos, eles têm muita cor, muito estímulo, as cenas passam muito rápido. E, gente, uma criança, ela não consegue assimilar essas mudanças de tela o tempo todo. Tem uma do pato, que uma vez eu coloquei esse que eu fui ver,
Gente, eu fiquei olhando para aquele trem ali, então assim, meu Deus, é o pato que muda de cor. Aí o pato é vermelho, o fundo é azul, depois ele vai trocando e vai estimulando muito a criança, e com umas flores bem florescentes. E aí nesse documentário também falava da correlação com os jogos de azar, esses jogos de tigrinho, porque as cores ali também são cores fortes, cores mais fluorescentes, cores mais fortes, né? Que pode, por exemplo, se você vê os cassinos, né, lá nos Estados Unidos, os Texas, você vai ver que assim, terríveis. Você entra assim, aquele tanto de caça-níqueis e assim, muita cor, muita vibração, e eles fazem todo um ambiente, né, para você não ver o dia passar. São cores assim, você não encontra essas cores na natureza, né? Então te tira um pouco da realidade do mundo, do universo. É uma coisa muito esquisita, sabe? E como mãe, eu passo esse alerta para vocês, porque às vezes a criança vai para a escola e ela tá tão... A carga dela de manhã tá tão forte de adrenalina por causa desses desenhos, a criança fica terrível. E aí pode ser diagnosticado errado por conta de excesso de tela, igual o rapaz do vídeo falou. Então que a gente possa cuidar dessas crianças, protegê-las. Os doces também são muito perigosos, né? Principalmente aquelas balas finas. Se você for ler o rótulo daquelas balas finas, você vai ver que tem coisa a mais ali. Não é normal, não é... Eu já comi, né? Então não é gosto, sim. Não é um gosto... A gente come de curiosidade, mas depois você vê aquele trem e vai assim, pra que eu fui comer isso, né? Porque é um gosto muito estranho de adoçantes, né? Os adoçantes químicos. Então, assim, por exemplo, uma grávida, ela não tá liberada para comer coisa com adoçante, principalmente o aspartame, né? Ele não é indicado, né? Você vê artigos científicos, você vê as coisas que ele pode até dar prejuízo, né, para o feto, para a formação cerebral do bebê. Então, assim, tela, doce, né? Eu acho que tudo que vicia é perigoso, né? Se para um adulto é difícil de você ter o controle, né? O controle desses alimentos, imagina para uma criança. Fora os parasitas, né? Que os parasitas, eles se alimentam desses açúcares, desses carboidratos mais pobres, né? Que não tem rico em nutriente. Porque o parasita, ele já rouba seus nutrientes do seu corpo, sua vitamina, né? Sua vitamina B12, seu ferro. Ele precisa daquilo para viver. E ele gosta também quando você come açúcar, né? Então, se você for dominado por esses vícios, só vai alimentar mais os parasitas. Então, eu acho que não vale a pena, sabe? Mas é isso, né? Que nós possamos cuidar das nossas crianças, protegê-las, porque o mundo está bombardeando as crianças. E é para todo lado, todo lado. Mais para frente, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo no Brasil relacionado às crianças. É um tema muito pesado. Eu não sei se eu tenho nem estômago para falar isso, né? Sobre a questão do Marajó, que todo mundo já sabe. E teve mais coisas que aconteceu lá também, que eu vi muita gente falando. É muita criança que está desaparecendo no Brasil. E quando o Humberto morreu, no princípio, quando ele morreu, eu estava muito perturbada mentalmente. Eu não deixava as meninas ir com ninguém, nem com parente, eu não deixava as meninas sair. Hoje eu já estou mais assim, mas assim, com pessoas bem específicas, sabe? Porque o que acontece? Muitas pessoas não têm noção do que a criança é capaz de fazer. Por exemplo, você não pode deixar uma criança na rua, assim, por exemplo, você está andando com a criança, você tem que ter total atenção. Esses dias eu estava andando na rua, e aí nós estávamos num lugar com uma grama, assim, né, tinha um entulho, assim, perto, que você vai andando na cidade, tem tudo, tem mato, tem as coisas, né? E aí uma aranha armadeira, foi no pé da minha filha,
do meio, pisei assim, matei a aranha, mas tem que ter atenção o tempo todo, criança é o tempo todo, um piscar de olhos que você der no supermercado já era, né? Então que nós possamos cuidar dessas crianças, protegê-las, porque elas são indefesas, né? Muito obrigada por tudo, fiquem na paz.